e vamos ouvir a palavra de Deus. Como eu disse de manhã, sempre que nós preparamos uma mensagem, eu no caso, procuro um versículo de abertura. Se for uma mensagem expositiva, né, nós lemos um texto e falamos sobre o texto, ou se for uma mensagem sobre um ponto específico, nós lemos um versículo relativo ao ponto. E eu fiquei em dúvida entre dois, então eu vou ler os dois. Não escolhi nenhum dos dois, vou ler os dois versículos. O primeiro está no livro de Colossenses, no seu capítulo 3, no versículo 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Se você anota, ou se você quiser acompanhar comigo, diz o texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E o segundo texto está no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 12. Lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22, 12. E diz também: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com aquilo que fez. Ambos os versículos estão falando sobre recompensa. Amados, por mais que o homem seja humilde ou altruísta, né? Uma pessoa altruísta é aquela que faz o bem pensando nas outras pessoas. Por mais que nós sejamos assim, numa grande maioria das vezes, todos nós fazemos qualquer coisa esperando uma recompensa. Não fazemos nada sem que haja uma recompensa. Quando nós vamos procurar um emprego, né, nós pegamos lá as características do trabalho que nós vamos receber, o que estão nos cobrando, o que eu preciso saber para aquele emprego, mas logo eu vou fazer uma pergunta: quanto eu vou ganhar? Eu quero saber por quanto eu serei remunerado por aquilo que eu estou fazendo. E na vida assim é. Todos nós fazemos algo esperando alguma coisa. Às vezes, essa recompensa não é financeira. Por isso que às vezes nós falamos assim: não, eu não espero nada, eu faço de bom grado, eu faço para Deus. Mas sempre a gente está esperando que pelo menos um obrigado. Às vezes a recompensa é só um sorriso. Às vezes a recompensa é um abraço. Às vezes a recompensa é um bom tratamento. Quando um pai faz alguma coisa para um filho, ele não espera, por exemplo, do filho um retorno financeiro, mas ele espera uma consideração. Assim é o esposo com a esposa, assim são os amigos, ao menos que sejamos considerados por esta pessoa. Eu disse hoje pela manhã até que quando nós postamos alguma coisa numa rede social, a gente espera pelo menos o quê? Um like. Dê um like, né? Ative o sininho. E as redes sociais sabem disso, porque vai no Facebook e tem lá o dedinho assim. Você vai. Obrigado. Você vai no Instagram, tem lá o coraçãozinho. Toda rede social você vai ter uma forma de demonstrar essa recompensa. Então tudo que a gente faz na vida, por mais humildade que nós tenhamos, nós esperamos ser validados. Esperamos que alguém nos valide, alguém que diga assim: poxa, obrigado. Pelo menos um muito obrigado a gente espera. O ser humano, ele vive por recompensas. E nós temos que entender que quando nós falamos sobre o chamado cristão, muitas vezes eu prego muito sobre isso. Até a semana passada eu falei: nossa, esse pastor aqui, ele só quer que a gente trabalhe, ganhe almas, fale de Jesus. Essa igreja é muito trabalhosa, porque não deixa a gente quieto, sentadinho no nosso banco. Eu só quero vir aqui, ouvir a palavra de Deus e ir embora para minha casa.
eu não quero ter serviço, eu não quero ter compromisso. Mas o pastor vive nos cobrando, vive falando essas coisas para nós. Porém, amados, saiba que às vezes nós não falamos e esquecemos de falar que você será por isso recompensado. Tudo que nós fazemos para Deus, haverá para nós uma recompensa. Nós seremos recompensados por cada ato que nós fazemos. Na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, fala que existem 2 livros. Um livro é o livro da vida, onde você escreve o seu nome, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esse livro é escrito uma vez só. O seu nome é colocado no livro da vida. Porém, existe um outro livro, que é o livro das obras. E esse livro é escrito em todo o tempo. Esse livro não para de ser escrito, para que todas as coisas que você faça serão não só lembradas por Deus, mas recompensadas por Deus. Tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você vive, você será recompensado. Por quê, amados? Porque o céu não é um lugar parado. Eu não sei qual a sua imagem, qual o seu pensamento sobre o céu. O céu, ai pastor, como vai ser o céu? A gente vai ficar lá, os anjinhos vão ficar tocando harpa, aquele clima gostoso, né, por toda a eternidade. Mas não, o céu é um reino. O nosso lema aqui da igreja não é implantando o reino de Deus na terra. Se nós estamos implantando um reino, significa que nós reinaremos com Cristo, ou seja, o céu é um lugar de trabalho. O céu é um lugar onde há uma organização. O céu é um lugar onde as coisas vão acontecer. Imagine, que você imagina, por exemplo, fazendo uma analogia, de Adão, Eva no paraíso. Toda vez que a gente vê uma foto, né, uma representação do paraíso, Adão está sentado num galho, olhando os animais, a água, e aí Adão viveu anos e anos sem fazer nada, só esperando a hora da virada, né, para ir lá falar com Deus, o virar da tarde, como a Bíblia diz, ir lá conversar com Deus. Não, é óbvio que Adão tinha trabalho no paraíso, é óbvio que ele tinha coisas a fazer. A vida no céu, como não era no paraíso, não é uma vida monótona. O que acontece, o diferencial, é a partir do momento que o homem peca, o trabalho passa a ser penoso para ele. Passa a vir do suor. A terra que não produzia espinhos e abrolhos passa a produzir. E aí o trabalho é duro para o homem. Mas no céu, como era no paraíso, o nosso trabalho será prazeroso. Nós teremos uma hierarquia, uma organização, uma administração, uma vida. Como vai ser? Irmãos, não sei. Não sei, só sei que é melhor do que você imagina. Porque a Bíblia diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Como vai ser a organização, se vai ter prefeito, se vai ter deputado, se vai ter que tipo de trabalho, não sei. Só sei que não tem tristeza, não tem dor, não tem maldade, nada de ruim que existe no mundo haverá no céu. Mas será um lugar de movimento, será um lugar onde as coisas acontecem e as recompensas, elas acontecerão. E coisas que nós fazemos, que nós pensamos que ninguém está sabendo, ninguém está vendo, vai nos trazer uma recompensa para o céu. A recompensa maior, óbvio, que é a vida eterna. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe a vida eterna com Cristo. Porque a vida eterna, de qualquer forma, ou longe ou junto de Deus. Sempre prego aqui, sempre falo que a grande tristeza do inferno é a eternidade longe de Cristo, com quem o nosso espírito é um só, com quem nós amamos. Então, nós vamos viver a eternidade com Cristo, aqueles que tiverem a vida eterna, que já recebem esse dom precioso.
que é, desculpem, pela graça. E a outra coisa que eu gosto de frisar, e nós precisamos entender, que a salvação vem pela graça. Por quê? Porque não podemos pagar. Não temos nada que nós podemos pagar para sermos salvos. Não temos valor nenhum que podemos dar para sermos salvos. Mas ela não é de graça. Porque até para ser salvo eu preciso o quê? Aceitar. Eu preciso aceitar e viver a minha vida com Cristo. Então, quando fala que somos salvos pela graça, o próprio apóstolo Paulo nos ensina que nós não somos salvos de graça, mas pela graça, um valor que eu não posso pagar, um valor que eu não consigo pagar. Mas a eternidade é o bem mais precioso que nós recebemos. Porém, nessa eternidade, nós receberemos as recompensas daquilo que fizemos na terra. O que nós lemos aqui? Sabendo, façam para o Senhor, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E aí vamos a Apocalipse que diz assim: a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você será recompensado. Não importa se o pastor não viu, não importa se o seu líder de célula não viu, não importa se o membro da sua célula não viu, se o membro da igreja não viu, se o seu pai não viu, Deus viu e escreveu. E vai recompensar a cada um por aquilo que fez. E essa recompensa se dará no momento da história da igreja chamada Tribunal de Cristo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Só para, não é o motivo da mensagem, mas só para você entender o que eu estou dizendo, o inferno também terá castigos diferentes. Quanto pior a pessoa for, pior será o castigo no inferno. No céu, quanto mais obras nós tivermos, mais galardoado, mais premiado seremos e teremos uma posição de destaque no céu. Ah, pastor, então nós vamos ser melhor do que o outro. Peraí, nós vamos chegar lá. Você vai entender esta parte. Mas haverá dentro dessa organização, dentro dessa hierarquia, a premiação por aquilo que fizemos na terra. Porque o céu é um lugar de hierarquia, não é? Anjo, querubim, serafim, terafim, ancião. Tem hierarquia no céu. Existe uma hierarquia celestial, a qual Lúcifer quis ultrapassá-la. Da mesma forma, no tribunal de Cristo, que vai ocorrer após a batalha do Armagedon, não é também a intenção nós falarmos sobre escatologia. Se você, nossa, isso é interessante, eu queria saber como é isso, quando que é esse tribunal de Cristo? Esse lugar chama-se Escola Bíblica de Liderança. Na escola bíblica você vai galgar passo a passo até que você entenda a parte de escatologia, que é a parte do final dos tempos. Mas só para você entender assim, basicamente, né, os irmãos que estão nos vendo, existem obviamente algumas linhas de pensamento. Nós que somos pré-tribulacionistas, o que? Nós cremos que o arrebatamento vem antes da grande tribulação. Então há o arrebatamento da igreja, a igreja é arrebatada e esse é o julgamento da igreja, entenda isso. Os salvos, o apóstolo Paulo diz que serão arrebatados. O tribunal de Cristo não é um tribunal de condenação. O tribunal de Cristo é o tribunal de premiação. Então, os salvos serão salvos no arrebatamento. A igreja é arrebatada aos céus, acontece a grande tribulação na terra. Enquanto acontece a grande tribulação na terra, a igreja está no momento da escatologia chamado Bodas do Cordeiro, ou seja, a festa do encontro com o Cordeiro. Lembra que eu preguei alguns dias atrás que o noivo vinha buscar a noiva para morar com ele?
É esse momento que nós vamos estar festejando as bodas do Cordeiro. No final da grande tribulação tem a batalha do Armagedon e a igreja vem reinar com Cristo no milênio. Antes do milênio existe o tribunal, aonde as pessoas serão galardoadas, serão premiadas. Por quê? Porque essa igreja vem reinar no milênio e já tem uma organização nesse momento. E aqueles que receberam seus prêmios já têm as suas posições e já estarão fazendo o que deve cada um fazer. Depois do milênio, batalha do Gog e Magog, trono branco, que é o trono, aí sim, é um trono de condenação para o diabo, falso profeta, besta, e Nova Jerusalém. Só uma pincelada sobre escatologia, né? Não é uma coisa que você vai entender. Às vezes são anos na teologia aí para entender todo o processo. Mas o que é importante que você entenda é que no tribunal de Cristo, aqueles que foram salvos no arrebatamento, né? O apóstolo Paulo diz assim: primeiro os que estavam mortos vão ressuscitar e vão ser arrebatados, e automaticamente os que estão vivos junto estarão com eles nos céus, no arrebatamento. Essas pessoas salvas serão galardoadas, serão premiadas no tribunal de Cristo. Pastor, o prêmio é igual para todo mundo? Não está todo mundo lá participando? Não. Se é só você comparar alguns ministérios na vida, né? Ver algumas pessoas que têm algo de relevância, de significância, mas às vezes você está olhando para um grandão lá e pode ter a viúva pobre que está recebendo um galardão melhor que o meu e que o seu. Por quê? Porque aquela mulher, diz a passagem bíblica, que ela deu tudo, que ela teve uma mudança, que ela não se apegou a nada. Então esse julgamento, quem vai fazer obviamente essa premiação é Cristo. Só para você entender o exemplo, quando tem a cerimônia do Oscar, muita gente é convidada, muita gente importante está lá, diretores, atores, pessoas, atrizes, né, os artistas, todo mundo vai até a cerimônia, alguns são indicados e só um ganha o prêmio, mas todo mundo está lá. E o tribunal de Cristo, claro que na sua infinita proporção, todos participaremos, todos receberemos alguma coisa, você vai ver, mas alguns terão um prêmio por algo que fizeram aqui na terra, que Deus viu, que fez para o Senhor e não fez para os homens. Então tudo que você fizer, amados, tudo aquilo que você se desprender para fazer para Deus, está sendo registrado e será premiado por isso, e será recompensado por isso, mesmo que nós achemos que tenhamos o direito a isso, porém nós seremos premiados. Aí você me diz: pastor, mas por que Deus iria me premiar? Você esqueceu uma coisa básica na palavra de Deus? Que nós somos herdeiros de Cristo. O que o herdeiro faz, irmão? O pai trabalhou, o pai construiu, o pai investiu, gerou riqueza, e aí o pai morreu. O que aconteceu com o herdeiro? Automaticamente veio para ele. Ele fez alguma coisa? Não, é bênção do pai, é aquilo que vem de Deus. É por isso que o Senhor, ainda na sua infinita misericórdia de morrer por nós, ainda vai nos premiar por aquilo que fizermos, como diz o texto aqui, no corpo, que receberemos por herança aquilo que fizermos aqui na terra. Esse prêmio, né, que já é o maior prêmio, obviamente, a vida eterna com Cristo, mas esse prêmio a Bíblia chama de galardão. Galardão é uma palavra que a gente usa muito na igreja, né? É uma palavra do evangeliquez, o galardoador, obviamente porque é bíblica, mas galardão significa recompensa, prêmio. Toda vez que a Bíblia fala sobre premiar, ela vai falar sobre galardão. E os exemplos usados na Bíblia sobre galardão, obviamente, são colocados mediante ao contexto, à história bíblica.
Quando vai falar, por exemplo, de uma pedra, vai receber uma pedra na coroa, às vezes não é especificamente uma pedra preciosa, uma coroa, uma barra de ouro, algo extremamente palpável, mas é algo que eles viviam. Por exemplo, quem aqui recebe salário? Salário, alguém aqui tem salário? Você paga em sal? Fala assim, Dani, acabou o mês, passa lá, vem um cisne, pode escolher cisne, outro passarinho qualquer, aí te dão um monte de sal, mas não é salário? Salário não vem de pagamento com sal, e nós não recebemos com sal, nós recebemos hoje em dinheiro. Por quê? Porque é o meio. Futuramente talvez a gente receba numa outra moeda, né? Pode ser que você já receba em bitcoins, né? Que é uma moeda mais moderna. Então não é porque a Bíblia fala, olha, você vai receber uma pedrinha que você vai... O pensamento nosso é chegar de só, parabéns, você foi uma pessoa boa, toma sua pedrinha. Você fica com a pedra na mão lá, né? Mas o galardão é uma posição, é um prêmio que você vai receber no céu. Todos receberão? Sim, todos os salvos. Por quê? Porque todos nós temos um ponto de destaque na nossa vida pessoal. Se você falar assim, o ladrão da cruz não fez nada a vida inteira, mas teve uma confissão lá na cruz, e obviamente será recompensado por aquilo. Foi recompensado com a vida eterna e será recompensado com um tipo de galardão. Da onde eu tiro base bíblica para isso? Provérbios 22:4 diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então já falo no galardão aqui, galardão da humildade. Aí depois lá em Mateus 10:41 diz assim: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Ou seja, o humilde será recompensado por ser humilde. O profeta será recompensado por ser profeta. O justo será recompensado por ser justo. Cada um vai receber o seu prêmio. Cada um Deus vai olhar para você e falar qual que é a sua melhor característica, ou só, não precisa receber um só. Pode receber vários prêmios no céu. Quais características que, olhando para você nessa terra, você pode ser galardoado, você pode ser recompensado. E lá no céu você vai receber. No dia do tribunal de Cristo, quando nós estivermos com Cristo, quando nós já aceitamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, Ele vai ver as características melhores que nós tivemos na terra e que nós mereçamos um prêmio, uma recompensa por isso. Então, veja aqui o que disse a Bíblia. A pessoa é humilde, olhou você na sua humildade, no seu carinho, você vai receber um prêmio por essa humildade. Qual o prêmio será? Amados, muito melhor do que você imagina. Muito melhor do que você pensa. Deus tem coisas para nós, como eu disse no início, maiores do que os nossos pensamentos, inimagináveis. Então, a sua melhor característica será premiada. Então, se o pastor não viu, se alguém não te elogiou, às vezes o seu esposo, às vezes a sua esposa, às vezes o seu pai, o seu filho, o seu líder, Deus viu todas as coisas e escreveu no livro das obras, e no dia que você estiver lá no céu, você vai ser premiado por isso. Pastor, mas eu não tenho nada. Pastor, eu não fiz nada. Claro que fez. É que às vezes nós nos desmerecemos, às vezes nós não nos valorizamos, mas todos nós temos algo de bom que Deus viu em nós e que está aproveitando isso de nós. É que nós não sabemos. Eu preguei uma vez falando sobre o bolo. Se a gente experimentar cada elemento do bolo sozinho, alguns vão ser gostosos. Açúcar, chocolate, mas farinha de trigo é gostoso? Não. Fermento, se você comer só fermento, é gostoso? Não. Ovo puro, você pegar só o ovo e enfiar na boca, é gostoso? Alguns gostam, outros não. Mas não. Mas quando você mistura tudo e faz uma massa e põe para assar, tudo aquilo junto é muito bom.
Então o que Deus viu em mim, junto com aquilo que você tem, com o que você tem, com o que você tem, com o que o outro tem, vai dar algo maravilhoso. E Deus vai nos presentear, e Deus vai nos recompensar por aquilo que nós vivemos. Mas existe um prêmio maior, que são as coroas. As coroas, como eu disse, não são coroas que serão como as coroas dos reis, que são colocadas na cabeça. Deus não vai chamar, conjecturando, pode ser que chame, né? Mas no nosso entendimento, por que a Bíblia fala de coroas? Porque está no momento onde tem reis, tem no momento onde tem imperadores, e esses homens usavam coroas. Talvez se a Bíblia fosse escrita hoje, iam falar assim, como chama aquilo lá que põe aqui? Bottom, né? O bottom da justiça. Se fosse um tempo atrás, a gravata da humildade. Lembra? Tem um programa antigamente, as sandálias da humildade, né? A gravata, o vestido da bênção. Seria uma coisa diferente. Hoje seria, olha, você vai ser premiado, você vai receber a máscara da glória, né? Agora você vai receber a máscara da glória, porque é o que nós estamos usando. É por isso que o termo é coroa, sempre é usado é coroa. O que são essas coroas? São prêmios para quem viveu coisas que são merecedoras de uma recompensa maior. A Bíblia fala, o interesse não é pregar sobre as coroas, mas para que você tenha um entendimento da recompensa. A primeira coroa que eu quero falar está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A coroa da vida será para pessoas que passaram por grandes lutas, tentações, grandes provas na vida. Às vezes nós passamos algumas provas muito difíceis na vida, algumas tentações, e aí a gente fala assim, por que, Senhor? Quem que já não viu outra pessoa, ou a si mesmo, dizendo assim, por que aquela pessoa sofre tanto? Amado, se essa pessoa passar por essas provas, ela vai receber um galardão, uma coroa no caso, que é um galardão maior, por todas as lutas que ela passou, pelas tentações que ela venceu. E ela diz assim, o apóstolo Paulo diz isso por quê? Porque estou passando por tantas lutas, por tantas provações, mas eu vou passar, porque lá no céu, Deus está vendo isso. Então, se ninguém está vendo na terra as suas lutas, se ninguém está vendo na terra as suas dificuldades, Deus está vendo e vai lhe premiar por isso, se você for fiel até a morte. Se você for fiel com Cristo, Deus vai falar assim, olha, lembra aquele dia que você estava chorando, sozinho, que ninguém viu? Lembra aquele dia que você estava sofrendo e ninguém viu? Eu vi. E você vai ser premiado por isso. Lembra quando você ia atrás daquelas pessoas que eram difíceis, que negavam a Cristo, que blasfemavam, e você insistiu, e tiraram sarro de você, e zombaram, e você continuou, você não desistiu? Eu vou te recompensar por isso. Ninguém na terra viu, eu vi, e vou lhe recompensar por isso. Outra coroa que a Bíblia fala, está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo diz que muitas pessoas, elas lutam, elas se esforçam para receber uma medalha. Hoje eu assisti o jogo lá da Champions, né? Tudo aquilo que eles fizeram foi por aquela taça, mas pela grana que vão receber, obviamente. Mas tanto a taça quanto o dinheiro não valem nada na vida eterna. E aqueles homens se dedicaram, e aqueles homens se alegraram os que ganharam, choraram os que perderam. Mas o apóstolo Paulo fala que aqueles que se esforçarem por algo receberão uma coroa incorruptível. A coroa incorruptível são para as pessoas que têm uma verdadeira conversão, uma transformação de vida genuína.
Pessoas que viveram no submundo, às vezes do crime, das drogas, da prostituição, pecado, saíram do lamaçal do pecado e mudaram de vida e aceitaram a Cristo e viveram uma vida de santidade. Essas pessoas serão recompensadas. Deus olha, por exemplo, o ladrão da cruz. Ele pode receber uma coroa? Sim, ele pode. Aquele homem talvez tenha sido um ladrão, um assassino. Aquele homem pode ter sido uma pessoa que deu muito problemas na Judéia. Mas naquele momento da cruz ele tem um arrependimento sincero, ele não tem um grande tempo de vida. Mas nós vamos ver aquele homem se arrependendo completamente dos seus pecados e naquele curto espaço de tempo vivendo uma nova vida. Outras pessoas não. Talvez eu e você tenhamos vivido uma vida terrível, uma vida manchada e dominada por coisas terríveis. Mas a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados e temos uma transformação radical de vida, nós seremos recompensados por isso, com uma coroa incorruptível, porque há um esforço. Eu sei que há um esforço para nós sairmos do vício, para nós sairmos das coisas erradas, para as pessoas saírem de uma vida completamente fora do padrão de Deus. Não é um estalar de dedos. Por isso que é complicado, por isso que é difícil e por isso será recompensado. Não é o nosso querer. Claro que eu quero. Eu não quero pecar. O apóstolo Paulo diz assim: eu não pego porque eu quero. Ao contrário, o que eu quero eu não faço. O que eu não quero eu faço. Mas quando eu me esforço para viver na presença de Deus, Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo quanto você está lutando contra o pecado. E você será recompensado por isso. Outra coroa que a Bíblia fala, Filipenses 4:1: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. A coroa da alegria, ela é dada aos ganhadores de almas. A Bíblia diz que no céu há alegria quando alguém se arrepende. Quando você ganha uma alma para Cristo, quando você convence alguém que Jesus é Senhor e Salvador da vida dela, essa pessoa, ela tem a vida transformada e há alegria no céu, e essa é a coroa dos ganhadores de almas. Aqueles que lutam para pregar o Evangelho, aqueles que lutam para que pessoas conheçam a Jesus, aquelas pessoas que mudam vidas, elas serão recompensadas no céu. Às vezes você não entende. Eu falei de manhã, às vezes algumas pessoas dizem assim: olha lá, para que fazer célula? Para que pregar? Agora tem essa campanha de vacinação, pregar para os vizinhos, pregar para os amigos, agora essa semana para os familiares. O que o pastor quer com isso? O que eu ganho com isso? Aqui na terra pode ser que nada. Mas tenha certeza que cada alma que você ganhou, para cada pessoa que você falou de Jesus, para cada pessoa que você pregou, está escrito no seu livro das obras. E você será recompensado por isso. Às vezes ninguém viu, às vezes ninguém sabe, às vezes ninguém nunca foi dar uns parabéns para você por pessoas que você pregou o Evangelho, por pessoas que você falou de Jesus. Mas lá no dia do tribunal de Cristo, você saberá que Jesus viu isso, que Deus viu isso e está te recompensando por isso, com uma coroa de alegria, com um prêmio de alegria. Eu disse hoje de manhã que eu creio que essas coroas, esses prêmios, eles nos colocarão nas nossas posições dentro do céu. E os ganhadores de alma serão as pessoas mais felizes do céu. Não felizes no sentimento, porque todos serão felizes. Mas sabe, não tem gente que você encontra, ela irradia alegria. Né? Tem gente que é mais felizona que os outros. Tem gente que é mais séria, e tem gente que está sempre rindo, se divertindo. E eu falo que aquelas pessoas passar no céu e ver alguém que só ri, só brinca, isso é o ganhador de alma. Porque ele sabe o que está vendo? O fruto do trabalho dele. Ele está vendo que parte daquelas almas ele pregou, ele falou de Jesus para aquelas pessoas.
Imagina encontrá-la no céu, aquelas pessoas que você falou de Jesus para ela e ela está lá porque um dia você anunciou para elas. A coroa da alegria será dada aos ganhadores de almas. Uma outra coroa que a Bíblia fala, está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 ao 4. Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A coroa de glória, amados, são para os apacentadores, para os pastores. Ô pastor, essa é sua. Não, é nossa. Porque cada um de nós é um apacentador. Alguns anos atrás nós pregamos sobre um tema: cada casa uma igreja, cada membro um pastor. O pastor é aquele que apacenta. O pastor é aquele que ensina, que consolida. E a coroa de glória, essa glória é dada para as pessoas que não só ganham, mas consolidam pessoas. Não só pregam, não só evangelizam, mas apacentam o rebanho. É diferente. Gerar ovelha, comprar a ovelha para um pastor era uma coisa. Cuidar do rebanho é outra coisa. Alimentar o rebanho. Então, quando você acha que está perdendo tempo, quando está ensinando alguém, quando está visitando alguém, às vezes você fala: de novo, o irmãozinho está dando trabalho, já vai eu lá falar com ele, lá da minha célula, pastor, o fulano, como... E o pastor nem fala muito obrigado, e o pastor nem chama você e coloca uma estrelinha aqui para você, e às vezes nem se lembra disso. Pode ter certeza, amados, o livro da vida, no livro das obras, está sendo escrito. E quando você estiver lá no tribunal de Cristo, o Senhor vai lembrar de cada dia que você apacentou o rebanho de Deus. E vai te fazer lembrar dos dias que você apacentou. Do dia que você sentou com alguém, deu uma palavra de sabedoria com alguém, que você orou com alguém, que você fez algo para apacentar o rebanho de Deus. E, finalmente, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amados, a coroa da justiça é para todos aqueles que foram injustiçados por causa do nome de Deus, que foram perseguidos, e muitos foram mortos, martirizados pelo nome de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, falou: eu sei, talvez eu estou aqui numa prisão. Paulo, quando está lá na prisão, ele fala assim: olha, ninguém veio me visitar, ninguém veio trazer condolências a mim, mas eu sei que agora que eu vou morrer, que já combati o bom combate, que estou sendo oferecido por sacrifício, a coroa da justiça, o justo juiz, vai ser justo com a minha vida. Amado, se por um acaso você se acha injustiçado, e ninguém fez justiça por você, porque a justiça do homem é falha, às vezes nós na liderança nós erramos, nós tomamos decisões que são contrárias à verdade, porque ninguém tem o pleno domínio da verdade. Em alguma decisão, alguma situação que você se achou injustiçado, pode ter certeza que nós homens erramos, mas o justo juiz não erra, está vendo todas as coisas e vai lhe recompensar por isso. Vai dizer: lembra aquele dia que você foi injustiçado? Eu sei que você estava certo. Eu sei, Paulo, que você pregava o Evangelho, você estava morrendo pelo Evangelho. Ninguém viu isso, ao tanto que te perseguiram e te mataram, mas você receberá a coroa da justiça, o prêmio da justiça de Deus.
Amados, não há nada que você faça que passe em branco no livro das obras. Quando você ora no seu quarto, ninguém vê. E uma coisa muito importante, ligado lá no primeiro versículo que nós lemos, quando você faz para o homem e recebe a recompensa do homem, não é necessário escrever no livro das obras. Deus não precisa te recompensar. Eu disse hoje, se eles cantam, tocam, para que você ache bonito, fala assim, olha como toca bem aquele moço, olha como canta aquelas pessoas, como canta aquela moça, e aplaude, e a pessoa obviamente não o que você pensa, mas o que ela pensa, e ela se satisfaz com isso, Deus não precisa escrever no livro das obras, você já recebeu. Se eu prego, para que você fale assim, olha que mensagem prega aquele pastor, que palavra, e eu desço daqui esperando que você retribua isso a mim, que você fala assim, olha, nossa, chego em casa lá, triste, fico meio choroso no sofá, a Adriana fala assim, o que aconteceu, Rafa? Ah, ninguém me parabenizou pela mensagem de hoje. Se as pessoas me parabenizam por isso, se eu espero isso e recebo, já estou completo. Mas quando nós fazemos para Deus, quando nós fazemos para o Senhor, nós somos abençoados. Deus vai nos abençoar. Então quando você fizer algo, faça para Deus. Para que Deus, e por isso que quando Deus ele ensina, o que a Bíblia fala, amados? Quando eu vou orar, fecha a porta do quarto. Quando eu for dar esmola, que uma mão não veja o que a outra está fazendo. Ah, vou entregar uma cesta básica. Selfie. Porque eu quero like. Se eu vou fazer, eu vou orar. Agora, o Cal, dá zoom aqui para mim na live que eu vou orar. Para que todo mundo veja como eu sei orar, como eu oro bonito. Ou a Bíblia fala que os fariseus faziam isso. Fariseu, na hora de orar, ele ia lá na frente, levantava a mão e falava assim, Senhor, a minha santidade, ainda bem que eu não sou que nem um pecador lá do fundo, olha os pecadores lá no fundo, porque eu sou santo demais. Eles vinham com a oferta deles, eles faziam questão de trocar em moedas, para chegar chacoalhando os saquinhos cheios de moeda e pôr lá no altar, aquele monte de moeda. Todo mundo já viu. Se você fez para os outros verem, você já foi recompensado. Se você faz célula, você fala assim, olha, a minha célula é a melhor, a minha célula fez. Não, já recompensou. Mas quando você faz para Deus, eu até disse hoje pela manhã, ontem nós tivemos um culto de jovens aqui, e a igreja estava toda enfeitada, e eu vi, da tarde eu vi, eles estavam ensaiando, vieram ensaiar, e eu vi a igreja toda enfeitada, e hoje de manhã eu cheguei, nem falei nada para o Léo, né, para a Mari, que são os nossos líderes de jovens, os jovens que ajudaram, eu nem falei, falou, oh, parabéns, viu? Mas Deus viu, se eu não falei. Quando o pessoal vem ensaiar fora do horário de culto, deixando o horário deles, quando você faz célula, às vezes eu falei pela manhã, nós temos os líderes de célula, e eu estou sempre falando deles, né? Bem ou mal. Falo assim, olha, você é um líder de célula, os nossos líderes de célula, e às vezes eu não falo dos anfitriões, que abrem as suas casas, não são nem os líderes, não aparecem, mas estão toda semana com sua casa aberta, pregando a palavra de Deus naquele lugar, recebendo pessoas às vezes que eles nem conhecem, mas são os anfitriões. Eu, às vezes, não me lembro, esqueço de falar pela minha humanidade, a minha ingrata humanidade, que nem sempre eu agradeço tudo que fazem de bem para mim ou para o reino, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo aquilo que você faz e vai lhe recompensar por isso. Pode ter certeza que você vai ser recompensado. Por quê? Porque Ele é justo. Com o seu galardão ou com a sua coroa. Pastor, mas não vai ter inveja? Como eu? Estou lá no céu, aí o irmão ganha uma coroa melhor que a minha. Eu também brinquei hoje de manhã, falei assim, né? Tá esposo e esposo. Aí eu falei, olha lá. Ganhou a coroa da justiça. Para mim só é um galardão. Ela chega aqui lá, nunca vi fazer nada. Por que Deus está dando uma coroa para ele? Está dando um prêmio melhor que o meu?
Não, amados, não vai ter. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando a gente estiver no tribunal de Cristo, a gente vai ter plena convicção de que Deus está sendo justo na premiação. Quem está recebendo, merece. Quando a pessoa for, mais uma vez eu digo, não sei como isso será, só sei que será melhor do que eu penso, mas todos aqueles que receberem, nós teremos a plena tranquilidade de sabermos que Deus está sendo justo. Que realmente o que eles fizeram na terra, fizeram no corpo, como diz a palavra de Deus, Deus está recompensando a cada um deles. Deus está dando a cada um deles aquilo que mereciam. E eu vou cumprir com dignidade a minha função no céu, porque sei que é aquilo que eu mereci fazer. A gente brinca, nem que for para ser o mais... no exército tem uma coisa que chama estafeta. Estafeta, às vezes, é até um cachorro. Estafeta é quem leva um recado. Então, antigamente, quando tinha duas salas, aí eu tenho um militar numa sala e o outro lá. Ele chamava-se cão estafeta. Ele pegava e escrevia o recado, não tinha computador, ele amarrava no cachorro e o cachorro ia até a outra sala. E ele tinha uma graduação, era estafeta. E tinham pessoas que eram estafeta também, que só leva recado. Estafeta é quem leva recado. Então, nem que for para ser estafeta no céu, tá bom demais para mim. Mas eu quero mais. Eu quero trabalhar para Cristo e receber, mesmo sem merecer, por herança, as recompensas do céu. Mas a palavra de Deus, fora a vida eterna, que já é tudo que nós podíamos alcançar de melhor, o galardão, as coroas, depois que nós reinarmos com Cristo, nós vamos receber um prêmio final e maravilhoso. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, do versículo 13 ao 16, e eu quero falar esse versículo porque eu achei isso aqui maravilhoso. Às vezes nós lemos a Bíblia algumas vezes e nos passam desapercebido algumas coisas, e quando vamos estudar, a gente fala assim, poxa, olha que coisa maravilhosa que tem aqui. A Bíblia está falando sobre os heróis da fé. Moisés, Abraão, José. Diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam, o escritor de Hebreus está dizendo, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O que eu entendo nesse texto? Abraão, Moisés, Daniel, José, Davi, João Batista, Pedro, João, Paulo, os grandes evangelistas do início da história da igreja, Martinho Lutero e todas essas pessoas, elas esperavam uma pátria celestial e elas faziam as coisas para Deus. E obviamente elas serão muito mais, porque elas não viram recompensa na terra. Os apóstolos morreram todos. João morreu mais velho já, mas os outros martirizados. Mataram cada um deles. João Batista fez tudo o que fez para Deus e cortaram a cabeça dele. Mas ele esperava uma pátria futura. Esperava algo que estava em Deus. Mas o texto de Hebreus diz, mas agora, ou seja, agora que eles já conheceram a eternidade, eles fariam muito mais. E eu brinquei dizendo assim, Moisés, quando chegou no céu e viu a grandiosidade de Deus, a maravilha que era, ele pensou assim, olha, se eu soubesse que isso era tão maravilhoso assim, eu tinha nadado no Mar Vermelho, não precisava nem abrir.
Que Davi, que quando chegou no céu e viu a grandeza de Deus, falou assim, não precisava nem de pedra para matar aquele gigante. Se eu soubesse que era isso, tinha matado no braço. Daniel, quando chegou no céu, falou assim, olha, se eu soubesse que o céu era maravilhoso assim, eu mastigado o leão. Não teria medo. Porque quando eles viram que aquilo que Deus havia preparado ainda era melhor do que eles imaginavam, a pátria que eles esperavam, eles desejaram algo muito maior. Da mesma forma, amados, depois de sermos galardoados, depois de ainda sermos recompensados e de reinarmos com Cristo, nós vamos entrar numa cidade celestial. E ali, nessa cidade chamada Nova Jerusalém, que a Bíblia diz, passaremos reinando em atividade com Deus, mediante aquilo que fizemos na terra. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero orar com você por essa pátria futura. Você hoje é brasileiro, talvez aqui todos nós, não tem nenhum estrangeiro aqui. Mas chegará um dia que você será cidadão do céu. E todas as lutas que você passa, tudo aquilo que você vive, não se compara, a Bíblia diz, à glória que há de vir. Nós não sabemos. Amados, como nós cantamos na canção antes da mensagem, vai valer a pena. Cada coisa que você fizer por Cristo. Não